sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF-RJTS. Eu sou a Lohana Amaral, a apresentadora, e hoje nós teremos um tema que muita gente acha que entende, mas na verdade quase ninguém entende de verdade. Afinal, para que serve um vereador? Hoje o nosso convidado que estamos recebendo aqui em nosso podcast é o Cláudio Damião. Ele que é bancário aposentado, militante histórico, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo, vereador com várias passagens pela Câmara e autor de leis importantes nas áreas de direito das mulheres, educação, moradia, transparência e cultura. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, por favor, fique à vontade de se apresentar melhor. Obrigado, Lohana. Apresentar Cláudio Damião, casado com a Cissa, pai da Bruna e da Érica, avô da Sofia e da Bia, para completar um pouco aí meu currículo, né, familiar Sim. também, porque a família é importantíssima nessa nossa atividade política. Se você não tiver um suporte familiar, é muito difícil você conseguir resistir. É verdade. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de lhe receber aqui. O nosso primeiro bloco, nós vamos começar entendendo um pouquinho melhor sobre a sua trajetória, de onde nasce um vereador popular, né. A gente sabe que a sua trajetória, ela começou antes da política institucional, certo? A gráfica colégio, banco, sindicato. Agora, em que momento você percebeu que a luta te levaria à política? Conta pra gente, Cláudio. Olha, eu sempre identifiquei o processo político da seguinte maneira: quando eu entrei para o banco, comecei a trabalhar no banco, era um momento de efervescência do movimento sindical, né? A gente tinha saído do regime militar, ingressava num processo democrático, a Constituição que a gente tem, essa Constituição Cidadã, e os trabalhadores começavam a exercer seu direito de reivindicação, de fazer greve. E eu não tinha estabilidade, e nem por isso deixava de participar do movimento grevista. E ali começou a surgir uma certa consciência da importância da movimentação como trabalhador, da gente aderir às greves, da gente participar. E lembro até de um momento que o gerente chamou: "Cláudio, mas calma aí, você é casado, você está pondo seu emprego em risco". E eu lembro de ter dito para ele, da forma mais simples que eu podia dizer. Eu falei: "Olha, eu trabalho para o banco e dou meu sangue para o banco durante todo o ano. Sim. E nesse momento eu estou fazendo por mim e pelos meus colegas, então eu vou aderir à greve". E nem por isso eu perdi meu emprego. Então ali eu acho que começa a nascer uma semente dessa consciência, enquanto trabalhador, que aos poucos vai levando a gente para a política, né. O movimento grevista é um movimento político, não um movimento de política partidária, mas um movimento político de luta em prol dos seus direitos e das suas garantias, né, como trabalhador. Muito bom. Com base também nessa linha, o que da sua militância bancária e sindical, Cláudio, você levou para dentro da política institucional? A gente leva sempre, né, dessa experiência, a capacidade de fazer o enfrentamento dos momentos mais difíceis, a habilidade de lidar com a diversidade, Sim. porque no processo sindical você enfrenta desafios muito grandes. Eu, enquanto liderança sindical no meu município, eu ativava várias ferramentas que eram possíveis. A gente movimentava a associação de moradores, os fóruns locais, então a gente estava sempre em movimento, né? E essa experiência foi importante para mim, porque na medida que eu fui para a Câmara, como minoria dentro de uma Câmara, minoria absoluta, Hã. eu me valia dessa experiência para levar também para dentro da Câmara o movimento popular. Então, quando tinha uma matéria difícil de ser tratada, que a gente percebia que ia perder no voto, chamava a população, movimentava as lideranças que a gente entendia que eram importantes para fazer pressão, e com isso a gente conseguia fazer com que as matérias fossem discutidas e a Câmara se dobrasse à vontade popular e aceitasse. Então eu diria que essa experiência foi muito valiosa para mim, Agora a pergunta que não quer calar, depois de anos de Câmara, entre idas e vindas, o que te motivou para retornar? porque eu nunca parei, né. Não é o mandato em si, o mandato é uma ferramenta importante, mas a atuação política ela não se limita a um mandato, é o cotidiano. Eu fiquei fora da Câmara por 2 mandatos, por opção própria, estava muito bem avaliado, eu assumi o mandato em 2009, fui até 2016, muito bem avaliado. E chegou um momento que eu discutia muito o seguinte: "Poxa, a gente quer a mudança da cidade, quer transformar a cidade num outro perfil, que é sempre dominado pela direita, né, com uma visão muito própria da direita, né, de afastamento das pessoas, do ponto de vista dos seus direitos, de habitação popular e diversos temas". E eu entendia que eu deveria então me lançar ou tentar estimular alguém que pudesse ser candidato a prefeito. E nesse momento eu vim de vice
candidato a vice-prefeito com Glauber Braga, que hoje está aí, né, muito conhecido popular nacionalmente em razão das suas lutas. Ontem, essa semana mesmo, né, teve aí um episódio na Câmara dos Deputados, onde ele está correndo o risco de perder o mandato, possivelmente perca o mandato, e vim candidato a vice-prefeito com ele. Ficamos em segundo lugar. Uma campanha difícil, mas enfim, muito bonita. Depois eu concorri a prefeito. E nesse período, enquanto eu estava ali me preparando e fazendo essa discussão, eu estava cumprindo uma atividade política importante, embora sem mandato. E aí vem o apelo: "Você precisa voltar para a Câmara, porque você é combativo", e assim eu me disponho, né, a estar nesse enfrentamento, nessa luta. E fui reeleito, o quarto mais bem votado, e estou lá firme e forte. É isso aí, maravilha. Agora, como é que é chegar ao parlamento vindo da experiência de trabalhador e dirigente sindical e não de uma elite política? É isso que faz exatamente a diferença. A Câmara é composta por pessoas, muitas vezes até muito simples. A diferença é que muitas vezes, pela falta de uma vivência no movimento social, numa associação de moradores, no sindicato, numa experiência mais correlacionada ao povo, as pessoas se dobram muito à vontade do prefeito. Então entram em razão de serem conhecidas numa determinada comunidade, mas o projeto político é ausente. Ele não consegue perceber a importância de você ter um projeto político. Você eh, palmilhar cada vez o território, o terreno, pensando no outro, pensando no próximo, tentando trazer benefícios, trazer um crescimento, desenvolvimento para a sua cidade, para a sua comunidade. E aí se dobra à vontade do prefeito e fica escravo daquilo. Ou seja, troca favores políticos em razão da garantia e da permanência no mandato, e aí acaba fazendo nomeações dentro da prefeitura e perde a razão de ser, que é o de ser um vereador autônomo, fiscalizador, atuante, comprometido com as lutas da sociedade. Esse é o meu diferencial, né. Eu sou oposição ao governo, mas se tiver um bom projeto, não tenho dificuldade em votar favoravelmente, inclusive fazer emendas, ajustes. Mas se o projeto é ruim, eu sou um dos primeiros a levantar e dizer: "Olha, tem problema aqui, não dá para a gente apresentar e votar nesse projeto". Agora mesmo eu estou num debate lá, eles querem criar o chamado IPTU, eu dei o nome de IPTU da morte, é mais uma taxa a Nossa, cobrar da população para sepultamento. Ou nossa. seja, já tem as taxas devidas existentes, taxa de sepultamento, de manutenção, querem criar mais uma. E aí eu dei o nome de IPTU da morte. Uhum. Então isso criou uma força muito grande junto à população e tem gerado uma resistência na aprovação. Embora esteja na pauta, em algum momento pode ser votado, mas vai ser, assim, um debate muito duro para quem votar favoravelmente. É verdade. Bom, e no bloco 2, a pergunta que não quer calar. Afinal, para que serve um vereador? Então vamos lá, Cláudia, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo. Muita gente fala que o vereador só muda ali de nome e de endereço, né? Que é tudo, enfim, a mesma coisa. Agora, diz pra gente, o que que é um vereador de verdade? O que que ele realmente faz? Pois é, Lohana, é um processo educacional, né, a gente tem que formar a opinião das pessoas em razão da importância do legislativo. Quem se torna medíocre no legislativo acaba levando uma imagem de que o vereador não serve para nada, ou na verdade ele se torna um despachante de luxo. Ele tem um salário, tem assessor, tem alguns benefícios, alguns usam carro. Eu, por exemplo, abri mão de tudo isso. Eu não uso carro e faço todas as despesas do meu próprio salário como vereador, mas é uma interpretação minha da representação política. Aquilo que não é bem usado é melhor que eu não use. Então eu fiz essa opção. E aí, se você não valoriza o papel do legislativo, como é que a população vai valorizar? É Então, verdade. quando o vereador se torna esse despachante de luxo, que ele não está comprometido em olhar as necessidades da população, que vota o que o prefeito manda, isso deseduca e gera nas pessoas uma desconfiança. Para que eu vou votar em alguém se ele, na verdade, ignora as minhas necessidades e só corresponde àquilo que o prefeito quer? Eu entendo que tem alianças, eu entendo que você tem que fazer maioria nas câmaras, eu compreendo tudo isso. Não sou não sou cego a isso, nem surdo a essa realidade. Mas o fato é que se você também não garante um mínimo de autonomia, a tua representatividade fica comprometida, né. Então valorizar o legislativo é fundamental, e aí isso parte muito do papel que o vereador desempenha. Se ele quiser deseducar, ele é aquele cara que vai dizer que capinou a rua, que cobriu o buraco da rua, que trocou uma lâmpada no poste, quando isso não é tarefa dele, né, se você paga os seus impostos, tem Sim. as taxas, tem tudo, quem cumpre essa tarefa é o executivo. Você pode, quando muito, fazer uma solicitação, um ofício, mas quando você rompe essa fronteira e começa a dizer que é você que faz, ou fura uma fila para um atendimento médico,
você acaba diminuindo a importância do legislativo, que é fiscalizar. Verdade. E aí esse buraco que fica aberto permite que aconteçam as coisas mais absurdas: desvio de dinheiro, contratações feitas com valores estratosféricos, né, e aberrações de outra natureza. Nessa função legislativa fiscalizadora, eu tive um papel importantíssimo em 2011, quando teve uma tragédia brutal que afetou a Serra Fluminense, Sim, e eu fui o autor da CPI da tragédia. Eu presidi e muito eu importante. propus e presidi a CPI, e a gente conseguiu identificar desvios volumosos de recursos. Então, esse é o papel central do vereador: fiscalizar, acompanhar o bom uso do dinheiro público. Ótima resposta. E o que que diferencia um vereador tradicional de um vereador popular? Olha, você não pode confundir popular com populista, Sim. né. Ser popular, eu diria que eu sou popular na minha cidade, porque eu saio na rua, eu cumprimento todo mundo me conhece, chama, passa de carro: "Ô vereador" e tal. Isso é ser popular. O populista, ele vai nas comunidades, ele leva, às vezes, a oferta de coisas que ele não pode cumprir, ele promete mais do que aquilo que é função e obrigação dele. Esse é o populista, né. E muitas vezes ele consegue ganhar o coração das pessoas, porque há uma carência, há uma necessidade dentro da sociedade. Ao invés dele encaminhar as carências e as necessidades para a Secretaria de Assistência Social, que vai cuidar daquela pessoa carente e necessitada, ele assume um papel meio que protetor, mas falsamente protetor, porque Sim. na verdade ele cria uma dependência, não só uma dependência social, mas uma dependência política. E aí ele vai amealhando os votos em torno dessa comunidade, em torno dessas pessoas. É um papel muito ruim, né. Eu fujo desse papel, denuncio esse papel, para a gente poder ter a garantia de que a gente está fazendo uma política que vai deixar algum resultado para o futuro, por mais por menor que seja, por mais simples que seja, mesmo sendo minoria. Eu tive a felicidade de, mesmo sendo minoria, aprovar importantes projetos, fazendo uso não do populismo, né, mas da minha representação popular, que me fortalece na medida em que eu consigo movimentar a opinião pública, levar as pessoas dentro da Câmara, fazer a pressão política, a boa pressão política. Acho que esse é um caminho importante para a gente seguir. Você faz o que é correto, né, o que todo mundo, na verdade, deveria fazer, né, que está envolvido, né, nessa atribuição de vereador. Sim, Correto é fazer acontecer, falar e cumprir, e não falar só ali durante a campanha, realizar diversas promessas e não cumprir nada. e fazer o certo não é favor, é obrigação de todos nós, Isso. né. E tem um detalhe: eu também presto contas do mandato. Eu tenho um mandato participativo, que a gente chama de mandato popular e participativo, popular, não populista, e prestação de contas permanente. Então eu produzo um boletim que eu levo nas minhas caminhadas, distribuo, ah, procuro, através das redes sociais, também levar informação. O mandato é aberto, as pessoas podem tecer críticas, trazer contribuições, e tem um grupo de trabalho, então a gente também consegue capturar na sociedade demandas e transformar em leis, ou em projetos de leis, ou em iniciativas, ou em audiências, e com isso, de alguma forma, movimentar também a sociedade para aquilo que é de interesse de cada um. Alguns temas são relacionados à saúde, outros são relacionados ao meio ambiente, outros são relacionados aos direitos das mulheres, bem-estar animal. Sim. Tem uma série de pautas que a gente aborda. Agora, como é que funciona o processo de fiscalizar a prefeitura na prática? Conta pra gente. Pois é, muito difícil, tá? Não imagine que seja fácil. Essa semana mesmo eu fui à tribuna para falar sobre a questão dos servidores da prefeitura que foram demitidos. Eram contratos temporários, e desde setembro, quando eles foram demitidos, até hoje não tiveram as suas indenizações pagas. E aí eu mostro uma comparação: o prefeito diz que não tem dinheiro para pagar a indenização dos servidores, que é prioritária, as Uhum. pessoas precisam do seu dinheiro para sobreviver, mas gasta 1.400.000 com uma festa de Natal. Vai gastar 2.300.000 para acompanhar a marcação de ponto dos servidores na nuvem. Quer dizer, são coisas assim que poderia ter uma outra forma de controle, ou um controle muito mais barato, mas cumprir aquilo que é necessário, que é garantir que as suas contas, o pagamento das pessoas, o salário, os direitos sejam em dia. Então esse processo de fiscalização passa muito por você acompanhar diário oficial, olhar o diário oficial, tentar interpretar o que está no diário oficial, de uma rubrica de das contas da prefeitura, que está indo de um lugar para outro, por que essa movimentação. E leis, que algumas leis podem parecer que são benéficas, mas muitas vezes elas atendem a interesses muito específicos, em detrimento de um interesse maior, de um interesse coletivo. Vou citar um exemplo, Sim. né. Eu fui o único voto contrário, e é um debate nacional, não é um debate só local, com relação à outorga onerosa do direito de construir. O que que é isso? Você tem um limite
estabelecido pelo plano diretor. Então, digamos que numa cidade você possa construir até 8 andares. Mas eu sou rico, tenho muito dinheiro, sou dono de uma construtora, eu faço 10 andares e pago a outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, a lei não valeu para nada, né? Só valeu para garantir que a prefeitura vai arrecadar mais para alguém não cumprir a lei que é igual, que deveria ser igual para todo mundo. Então foi esse projeto para a Câmara. Eu votei contra, fui para a tribuna, falei contra, fui voto vencido, mas saiu com a minha consciência bastante tranquila de que dentro desse debate eu estou pensando a cidade para o futuro. Se a gente adensa demais, daí a pouquinho você não consegue nem transitar, É verdade. né? Então tem uma série de questões que estão relacionadas a isso. Isso é parte de um processo de fiscalização também. Muito bom. Agora, o que que muda quando o mandato é participativo e tem ligação direta com sindicatos e movimentos sociais, no seu ponto de vista? Muda muito, né, porque você constrói uma base com isso, além de uma legitimidade, de uma confiabilidade, de uma clareza dos caminhos que você está transitando, por onde você está seguindo, e você passa a ter mais olhos olhando para você, Sim. porque eu também preciso ser fiscalizado, Uhum. porque senão fica um discurso que eu estou fiscalizando, mas o legislativo precisa ser também acompanhado e fiscalizado. Por isso que no início eu disse que nós temos que dar importância aos poderes, né? Não só ao executivo, ao judiciário, mas precisa dar importância e valor ao legislativo. O legislativo é fundamental, ali é a maior expressão da representação da sociedade. Pode ser numa pequena câmara do interior, ali está o extrato, ou pelo menos a média do extrato, do pensamento daquela região, daquela população. Por que que escolheu, dentre, vamos falar em Friburgo, 200 mil habitantes, por que que eu sou entre os 21, né, eu sou um dos escolhidos? Isso tem um valor, tem uma importância. Sim. E mesmo sendo minoria, porque eu sempre fui minoria dentro da Câmara, do ponto de vista do partido, né, do PT. Eu fui eleito depois de 20 anos, o primeiro vereador eleito em Nova Friburgo pelo PT foi um companheiro chamado Edil, que foi eleito e ficou um vazio de 20 anos. Eu fui o segundo vereador eleito pelo partido e até hoje o mais votado do partido. Quer dizer, isso tem uma importância, né? Isso demonstra também uma vitalidade do movimento social, do movimento sindical, das pessoas que olham o trabalho que a gente realiza, que confia naquilo que a gente faz. Isso é muito importante. Com certeza. E por que que tanta gente acredita que a política nacional não afeta a vida delas, no modo geral, quando na verdade afeta tudo? Afeta, sem dúvida, tudo está relacionado. A primeira decisão que a gente toma é na nossa aldeia, né? Na cidade, no bairro, no distrito onde a gente mora. E dali vai ecoar para a LERJ, que são as escolhas para os deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa, né? Para a Câmara Federal. Nós vamos participar, ainda que numa fração muito pequena, olhando o tamanho dos municípios, nós estamos espelhando para cima as nossas representações. Quem são os deputados que a gente olhou, escolheu, né? Apoiou. Eu fico muito preocupado, inclusive, a gente esvaziar o debate político, olhar para a LERJ hoje e ver o que nós temos. Olha a qualidade da representação política. Polícia Federal prendendo deputados, prendendo um presidente de uma Câmara Legislativa. Isso é muito ruim. Mas isso é para a gente desanimar? Eu acho que não. Isso é um sinal de alerta. Olha, acendeu o sinal vermelho. Vamos ter mais compromisso? Vamos ter mais responsabilidade com as escolhas que a gente faz? Porque, assim, isso nos iguala, né? Se a pessoa eu brinco lá com o pessoal quando a gente está fazendo campanha e debatendo: "Ah, não vou votar em ninguém e tal", mas olha, o teu patrão vai votar. Ele tem uma decisão a tomar e ele vai tomar a decisão. E ele tem uma única ferramenta e você tem uma única ferramenta que são os votos, isso iguala vocês. Ele sabe a escolha que vai fazer e você sabe qual é a sua? Então vamos pensar, né. As decisões que a gente vai tomar e de que forma a gente vai tomar, ela vai ter uma influência na nossa vida. Então você pode imaginar que porque você está no município e a escolha para o deputado não vai te afetar, vai, com toda certeza. Tanto para a Hum. Câmara Legislativa do Estado, o governador, né, enfim, isso vai subindo em cadeia. Então o debate político ele começa e a gente se fortalece na medida em que a gente tem a clareza das opções que a gente quer fazer, de que cidade a gente quer, de que estado a gente quer e de que país a gente quer. Estamos entrando agora no terceiro bloco do terceiro episódio da terceira temporada, hein? Nós vamos falar sobre mandatos populares que funcionam, que de fato funcionam. Você tem leis marcantes, né, Cláudio? Por exemplo, licença maternidade ampliada, proteção e bem-estar animal, regularização fundiária, cultura viva, lei de transparência, entre outras. Agora, qual delas você considera a mais transformadora no seu ponto de vista? Eu vou dizer uma que me emocionou muito, né? Eu sou pai de 2 mulheres, tenho 2 netas, então assim, as mulheres estão muito presentes na minha vida.
E eu fiz a lei que ampliou a licença maternidade municipal. Quer dizer, é um espelho de uma lei federal, Uhum. mas que os municípios não estavam obrigados a seguir. Então eu fiz uma lei municipal. Nacional, né? Isso eu fiz lá no início do mandato, em 2009. E aí eu estava no supermercado fazendo compra, veio uma jovem, e aí veio na minha direção: "Ah, eu queria te agradecer". Falei: "Mas por quê?". "Porque eu fui a primeira mulher a fazer uso da lei que você conseguiu aprovar de ampliação da licença maternidade". E aquilo me emocionou muito. Uhum. Foi muito bonito, foi assim, primeiro que me pegou muito de surpresa, né, e o fato dela vir reconhecer isso como um valor, para mim foi muito importante, me trouxe muita alegria ter sido o autor dessa lei. Assim como eu fiz criei a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, que não havia. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi uma luta enorme, a gente só conseguiu aprovar em 2015. Então hoje a gente tem um Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. As leis de proteção e bem-estar animal foi uma luta também bastante importante, com apoio dos protetores, dos tutores da cidade. A gente fez várias audiências públicas. A lei se tornou tão importante que ela passou a ter um capítulo na lei orgânica do município. Essa lei que eu fiz, que é a Lei Geral de Proteção e Bem-Estar Animal. Ou seja, ela entrou na Constituição Municipal. Assim, a gente vai percebendo quanto esse trabalho que a gente vai realizando tem frutos, tem resultados. Uma outra que foi interessante também, que gerou uma certa agonia nos vereadores, foi a lei para eleição de diretores de escola. Nós temos lá 110 escolas, 220 diretores e vice-diretores. Era cabide eleitoral. Era o vereador que nomeava. Então o prefeito fazia um loteamento, dividia com os vereadores da base, um tinha 20, outro tinha 30, outro tinha 10, outro tinha 5, de acordo com o peso político de cada um, e nomeavam. Eu disse: "Não, negativo. Nós temos que ter eleição. Quem tem que decidir quem vai ser o diretor e a diretora da escola são os pais, os alunos e os profissionais de educação. Desde quem faz a comida, faz a faxina, os professores, todo mundo é quem vai decidir". E assim foi. Ótimo. Então a lei 3989 foi uma lei importantíssima, está vigorando. Tentaram modificar a lei, atrapalhar a condução do processo eleitoral, mas ela está aí, sobrevivendo já tem mais de uma década. Muito bom. Agora, como é que foi conduzir a CPI da tragédia e a CPI da saúde? Você sofreu muita pressão durante esse processo? Pressão, intimidação, ameaça. A CPI, ela porque quando aconteceu a tragédia, os corpos estavam insepultos. Tinha gente soterrada, um desastre, assim, mais de 1000 mortos. E Friburgo foi a cidade mais atingida. A presidente Dilma esteve em Friburgo, pisou na lama, liberou R$ 10 milhões, fundo perdido, para o município conseguir se reerguer naquele processo mais imediato. E aí o que que eu percebo? Começa a acontecer coisas de uso irregular dos recursos. Aí eu comecei a acompanhar, fiscalizar, olhar o diário oficial, ver as irregularidades, chamar a atenção, fazer requerimento de informação, e as coisas não vinham. Então eu reuni os elementos, a partir disso, fiz um relatório, apresentei uma proposta de CPI. Num primeiro momento não passou, eu chamei o povo, insisti e a gente conseguiu aprovar. E aí foi outro problema, não queriam que eu presidisse. Não queriam que eu fosse o presidente da CPI. Eu falei: "Não, eu vou ser o presidente, eu sou o autor da CPI". E aí, com essa força moral, eu consegui presidir, consegui conduzir o processo com muita lisura, com muito cuidado, e apontar uma série de irregularidades. Documento falsificado, assinatura falsificada, processo que sumiu, processo montado, quer dizer, tudo que se podia fazer de desvio de recursos, num período de maior tristeza e agonia das pessoas naquela cidade, foi feito, né, uma falta de caráter, um banditismo terrível, e muitas pessoas foram indiciadas. Aí já não cabe mais ao mandato, né, minha tarefa foi cumprida na medida em que eu entrego para o Ministério Público o relatório, mas foi para o Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal. E vários processos foram abertos. Eu fui inúmeras vezes aos julgamentos como testemunha, autor da CPI. Eu era testemunha do Estado, né, Sim. para dizer aquilo que eu tinha visto. Então para mim foi um momento muito difícil. A minha família sofreu bastante, as pressões eram muito fortes, não vieram diretamente me apontar arma ou coisa dessa natureza, mas você sempre fica preocupado. A intimidação vem de outras formas, né. Então era assim, eu tinha que fazer caminhos diversos no dia a dia para não seguir a mesma rotina, mas corri muito risco. Eu tenho certeza que corri muito risco, até porque envolveu pessoas que tinham muito poder. Agora, o que que significa construir um mandato ouvindo a população, ao invés de você tomar iniciativas de forma,
Eh, sozinho, você sozinho ali, decidindo, agindo por conta própria. É muito comum, né, você se apropria desse poder, que é transitório, mas sobe a cabeça de Sim. muita gente, e começa a fazer tudo por sua conta e achando que você é o rei da cocada, né. Eu prefiro errar menos, então, para errar menos, eu prefiro chamar as pessoas ao debate. E aí a gente constrói coletivamente. Porque se a gente errar coletivamente, tem jeito de você consertar com mais facilidade, né, você vai e pode até acontecer de errar, mas até agora a gente não errou não, sabe. De todas as iniciativas que nós tomamos, nós conseguimos apresentar projetos consistentes, que fica até difícil para o executivo barrar. Essa semana, por exemplo, a gente conseguiu derrubar um veto total do prefeito. Por unanimidade, a base do prefeito, são 21 vereadores, ele tem hora 17, hora 18, e a gente conseguiu, por unanimidade, derrubar o veto do prefeito, numa causa relacionada ao bem-estar animal. Por quê? Porque a gente construiu isso coletivamente. Não foi uma coisa que saiu da minha cabeça, né? Saiu de várias fontes. É evidente que eu posso ter ideia, mas aí eu levo essa ideia para um conjunto de pessoas e a gente faz o debate em torno dessas ideias. Hoje mesmo está acontecendo um debate em torno de um projeto relacionado à questão ambiental. Então, estão montando o projeto. Eu passei umas ideias, a gente debate nos grupos, vai ter uma reunião presencial hoje para a gente aprofundar. Sim. E muito em breve a gente vai estar falando sobre isso. Já apresentamos um que trata das RPPNs, que são as reservas de patrimônio particular da natureza, reservas ambientais, e que são importantes. O governo federal, inclusive, agora reconhece e vai remunerar as pessoas em razão dos projetos que elas tenham de preservação, porque até então o camarada desembolsava o dinheiro para garantir a preservação da área, de vastas áreas, e Friburgo, no estado do Rio, é a cidade que tem a maior quantidade de RPPNs no estado, que é um dado muito importante e interessante. E um dos companheiros nossos, que é proprietário de mais de uma RPPN, em Friburgo, recebeu, da mão da ministra Marina, um prêmio. Foi o primeiro prêmio em razão desse novo projeto que vai, liberar recursos, né, para as RPPNs. Uau. E é um parceiro, Sim. desculpa, e é um parceiro. E esse projeto vem exatamente dessa construção que a gente faz junto. Muito bom. E de que forma a sua experiência sindical aparece no seu trabalho na Câmara? Eu acho que aparece permanentemente, né, a forma como a gente tem de encarar os desafios, porque se o sindicalista for aquele sindicalista de gabinete, ele não dá conta dos problemas do dia a dia da categoria, ele tem que estar ali, agência bancária, conversar, dialogar, enfrentar nos momentos de crise, os problemas, né, defender o trabalhador quando ele é demitido, quando ele está doente, nas campanhas salariais, eu levo essa experiência. Então, quando eu vou dialogar com alguma pessoa, eu levo uma respeitabilidade, de alguém que sabe ouvir, mas que também sabe falar com muita firmeza, sem ser agressivo, mas firme, direto, objetivo. Então você vai conquistando o respeito das pessoas. Então você ser reconhecido como uma pessoa que é fiel aos seus princípios, que ela sabe com quem está lidando, na política isso tem um valor muito grande. Porque aquele que é meio lá, meio cá, que as pessoas não sabem, é melhor saber da minha posição radicalmente contra determinadas coisas do que ter dúvida a meu respeito. Eu prefiro assim, ter clareza, objetividade. Quando foram distribuir os carros da Câmara, eu falei: "Eu não quero". "Ah, por que que você não quer?". "Porque é mau uso, porque fazem uso errado e eu não quero ter meu nome envolvido em gente que pega o carro para ir para a praia. Então eu prefiro não usar". Então ele já conhece a minha posição. E com relação aos temas políticos, da mesma forma. Quando tem alguma coisa que eu acho que não é legal, eu digo: "Olha, não contem comigo e se tiver errado eu vou ser o primeiro a ir à tribuna para dizer não". Então assim, é uma relação de conflito, porque a política é uma relação de conflito, mas é um conflito civilizado, né, ninguém está matando ninguém. No campo das ideias, a gente faz, cada um, a colocação das suas posições, e eu defendo as minhas com muita firmeza. E eu acho que isso vem muito fruto dessa experiência que eu ganhei no movimento sindical. Ótimo. Estamos entrando agora no bloco 4, onde o risco da política se afastar do povo. E a pergunta é: por que você acredita que tantas pessoas têm medo, raiva ou até desconfiança da política? É um processo de demonização da política, né, que vem sendo trabalhado há algum tempo. As classes dominantes não querem que o povo participe da política, é evidente. Quanto menos participante ele tiver, mais fácil eu controlo o campo que me interessa, né. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores, o nome já diz, dos trabalhadores. Então é óbvio que gera um enfrentamento do ponto de vista ideológico, né, de conflito de interesses. E a classe que domina e controla e que sempre tiveram donos de partidos,
vão tentar cooptar os trabalhadores ou pessoas, né, da classe popular, da classe média, para o seu interesse, o seu olhar, a sua forma de ver. E nós temos que fazer a força oposta, de dizer para o trabalhador: "Olha, a gente tem que estar fortalecido, a gente tem que entender o papel que a política representa na tua vida, os benefícios e as derrotas que a gente tem, elas são frutos da política". Então é formação, é diálogo, é paciência. Eu vou para a rua disposto a perder tempo para conversar. Se a gente vai com muita pressa e não consegue conversar, você não consegue passar para as pessoas uma visão de mundo e de sociedade que muitas vezes está passando despercebido para ela. Ela está fazendo uma leitura, absolutamente atravessada. Então você tem que trazer ela para um contexto real, às vezes tem que dar uma sacudida, puxar: "Olha, vem cá, bota o pé no chão. O que está acontecendo é isso, isso, isso". Às vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue, porque é uma disputa muito desigual, né, as ferramentas de comunicação, né, de grande massa, elas estão controladas pelas grandes corporações, pelos grandes sistemas financeiros, nacional e internacional. Então a gente não tem dúvida que o nosso espaço é muito limitado e muito reduzido, mas naquele espaço que a gente deve aproveitar ao máximo. Por isso eu estou aqui. Aproveitando, você falou sobre as ferramentas de comunicação, você acredita que as fake news, elas afetam diretamente o trabalho, né, a vida de um vereador? Afetam Por quê? diretamente, certamente, não do vereador, de todo mundo. Ela muda o contexto de visão das pessoas, porque vender uma mentira, ela é uma coisa muito fácil. E ela contamina de tal forma que para você trazer ela à luz e mostrar que aquilo ali não é verdade, é um trabalho muito exaustivo. Eu tenho essa experiência de pessoas muito próximas, pessoas conhecidas. Eu tenho um exemplo, eu vim candidato a uma determinada ocasião e encontrei na rua um amigo que eu sou padrinho de casamento dele, trabalhou comigo, a gente tem uma relação de carinho, de respeito. Ele perguntou pra ele: "Como é que vai ser o seu projeto para a família?". Eu falei: "O mesmo seu". "Não, porque não sei o quê". Eu falei: "Não, mas é o mesmo seu". "Não, porque eu vi uma". Ele tinha visto uma fake news, aquelas fake news da mamadeira, aquela fake news da cartilha. Isso atrapalha muito o trabalho. E aí ele acredita naquilo, e continua até hoje acreditando, você imagina? Já faz tempo. Ele não conseguiu superar essa etapa de que aquilo era uma mentira, que foi vendida e espalhada para todo canto, né, e ele está contaminado por isso. E quantos outros estão contaminados pelas mentiras, É verdade. né? É verdade. E o que que muda quando os trabalhadores, como bancários, professores, garis, enfermeiros, enfim, outros profissionais, eles ocupam o parlamento? Pois é, você leva uma outra visão de mundo e de sociedade, né, a tua realidade. Eu procuro não ser lá na Câmara o representante de uma única categoria, eu procuro ser o representante de uma classe, dos trabalhadores, Sim, que englobam homens, mulheres, né, todo um espectro social. E tento levar essa discussão dentro dessa linha, né, olha, nós estamos aqui porque nós representamos a maioria da população, que sai de cedo para trabalhar, que chega tarde, que depende do ônibus, que paga caro por uma conta de água, que tem dificuldade muitas vezes de acesso à sua moradia própria, porque falta habitação popular. Então essa é a linha que separa um vereador, né, do movimento popular, de uma camada abonada ou que mesmo sendo oriundo dessa classe popular, não se vê mais como tal. Ele rompe vínculos, sabe. É um negócio muito curioso. Vou citar um exemplo aqui também. Essa semana a gente teve lá um debate, porque tem uma área na cidade onde que se queria construir casas populares, 144 casas populares. Gerou um debate absurdo e preconceituoso, porque não querem moradores pobres numa área dita nobre. hum, E eu falei: "Calma aí, mas isso é preconceito social, gente. Preconceito social, puro preconceito social". Aí começam os argumentos: "Não, mas lá não tem estrutura, vai faltar vaga na creche". Tá, mas se for lá no alto do morro, tem vaga na creche? hum. "Não, porque lá o acesso para o ônibus é mais difícil". Tá, mas lá no alto do morro o acesso do ônibus é fácil? "Não, porque", sabe, tem sempre uma discu "Ah, mas isso vai gerar um transtorno no trânsito, porque 144 unidades vão ser mais 600 pessoas". "Ah, mas estão construindo um conjunto de classe média com 300 apartamentos. Isso não tem impacto no trânsito?". Quer dizer, todos os argumentos você derruba, mas ainda assim permanece o preconceito social. Então, a maioria dos vereadores já revelaram que são contra o projeto de construção de casas populares. Por aí você tem ideia
de como esse debate é complexo, de como essa sociedade nossa é complexa e como é que a gente trabalha isso de modo a trazer mais justiça social, mais igualdade, né, mais respeito às pessoas. Não é o fato de você ter uma comunidade com 144 casas ou apartamentos para a população eh, menos abonada, né, a população mais pobre, que você vai gerar um centro de criminalidade como ficam imaginando. São essas pessoas que vão trabalhar nas casas da classe média, né. Por mais incrível que pareça, é o jardineiro, é a copeira, a cozinheira, a lavadeira, a arrumadeira, né, é a balconista, é o cidadão que vai fazer o trabalho de encanamento, de bombeiro e hidráulico e elétrico. Essa população, inclusive vai gerar uma relação mais próxima com as diversas camadas sociais, e uma complementa a outra. Esse é o sistema capitalista, né. Então, dentro dessa lógica, estão absolutamente equivocados, mas ainda assim eles mantêm a ideia de que o pobre não pode morar numa área um pouco mais próxima de uma área mais central, ele tem que ficar afastado. E dentro desse contexto, lamentavelmente, a maioria da Câmara pensa dessa forma, foi convencida a pensar dessa forma. E agora olhando para sobre outra perspectiva, agora, quando acontece de só elites ocuparem cargos públicos? É um pouco difícil só ela ocupar, e nem sempre ela precisa ocupar. Ela pode delegar, tá. É o que eu acabei de dizer, muitas vezes ela não está ali presente com o seu representante, porque ele tem outras coisas a fazer na vida, né. Sim. Ele controla de outra forma o sistema político, eu costumo dizer que nós temos os donos da cidade. Eles operam a política à distância, basta um telefonema para dizer o que eles querem. Uma simples movimentação define um calendário, uma agenda. Então eles não precisam ocupar, mas eles podem fazer das pessoas mais simples seus representantes. Vai ter uma cooptação, ou seja, uma cooptação com promessas futuras de apoio político, né, ou outro tipo de oferta que eu não sei o que poderia ser, enfim, mas acaba cooptando, e é isso que a gente percebe. Então nós precisamos ter a clareza, quando a gente escolhe o nosso representante, de que perfil ele tem. Se você confia de fato, né. O que é muito ruim a gente ver a deseducação política, é que muitas vezes você vai conversar, a pessoa fala: "Não, mas eu devo um favor a ele. Ah, ele me fez um favor". "Mas qual foi o favor?". "Não, quando eu estava precisando do médico, ele arrumou uma vaga para mim". Não, ele furou a fila. Ele furou a fila, ele não te ajudou. Ele deixou que alguém fosse prejudicado para te favorecer. E possivelmente esse atendimento que foi negado a alguém pode ter tido consequências, né. Você acredita que ainda existe espaço para uma política honesta, transparente e vinculada à vida real das pessoas? Sim, eu pratico isso. Não sou o único, tenho certeza que muitos fazem isso. Não vou dizer que talvez seja a maioria, tá, porque essa contaminação, hoje a gente tem um crime organizado dentro da política. Pois é. Então, assim, a gente tem que ter clareza do espaço que a gente ocupa e da luta que a gente trava. Se a gente tiver essa clareza, essa consciência e formar essa resistência, a gente vai deixar esse espaço pelo menos preservado. Agora, essas forças se movimentam e vão se movimentar de várias formas, seja através do poder econômico-financeiro, seja através do poder das armas, seja através de religião. Hoje a gente vê uma contaminação profunda, né, com relação também às opções religiosas, que eu respeito a todas, não quero entrar nesse detalhe, mas acho que a gente não pode ter um Estado teocrático, caminhamos de alguma forma para isso, bancada religiosa, onde já se viu, se o país não tem não professa uma fé específica, né, ele é um país dito laico, então não teria que ter bancada evangélica ou bancada católica ou nenhuma. Temos que respeitar a opção religiosa e até de quem não tem religião. Então, quando você vai por esse caminho, você vai vendo como isso vai influenciando as decisões políticas, né, e vai controlando as mentes. Aí você tem diversas ferramentas, seja através da força armada, das milícias, do crime organizado, das 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 outras ferramentas como o controle econômico, que sempre foi a força majoritária e hoje ela divide com essas outras forças, seja através, eh milícia, crime organizado, as fa as essas forças religiosas, me fugiu o nome agora, né, que tem sido operada, as bancadas religiosas que têm operado dentro da política. Então, assim, é dentro desse ambiente que a gente tem que transitar. Agora, se a gente não chamar a população, né, para que ela perceba todo esse processo, compreenda que dentro desse jogo político,
se ela não tomar decisão, ou se tomar decisão errada, as consequências elas recaem sobre todos nós, né? Se a gente não tiver essa clareza, não fizer esse debate, fica muito difícil. Eu, inclusive, tenho dito o seguinte: a gente sofreu um revés muito forte com a reforma trabalhista e o movimento sindical deu uma encolhida. A gente tem que retomar as nossas ações de permanência na rua, de fortalecimento de associações de moradores, os grêmios estudantis precisam estar reorganizados. Tudo bem que agora você tem uma ferramenta que ocupa a cabeça de todo mundo, que você pega um celular, passa horas no celular. Mas no celular a gente não resolve a vida, resolve algumas coisas, né? A luta política ela tem que ser no mundo real. É isso. No bloco 5, nós vamos falar sobre a construção de futuro. Que cidade que nós queremos, né? E vamos trazer agora o olhar para Nova Friburgo. Quais são os maiores desafios que você enxerga para a cidade de Nova Friburgo? Eu acho que a gente precisa de uma renovação política. Nós só tivemos uma etapa onde nós tivemos uma prefeita que foi do PSB, né, um partido de esquerda, que trouxe um respiro do ponto de vista de uma mudança ideológica. Mas foi um curto prazo, né? Foram 2 mandatos. E todos os demais sempre foram partidos desde do período militar, onde o cargo de prefeito foi tomado pelo vice-prefeito que derrubou o prefeito, a gente não teve ainda uma continuidade de projetos populares de fato, né, então uma dificuldade muito grande. Eu acho que esse é um principal desafio, a esquerda conseguir retomar, ou tomar para as suas mãos um pouco da decisão de que caminho a gente quer dar para a cidade. Quando a gente fala de habitação popular, é um drama. A cidade ela é toda de relevo montanhoso, como eu já disse aqui, a gente sofreu em 2011 uma tragédia, não foi a única, já tivemos outros momentos. Mas esse olhar para essa população é sempre um olhar distante, um olhar frio. Quando eu fiz o projeto de regularização fundiária, lá atrás, no início do mandato, foi pensando nisso. E sempre cobrando que tenha um fundo municipal de habitação, que tenha recursos para a construção de casas populares pelo próprio município, ao invés de ficar aguardando sempre recursos do governo federal. Isso, quem tem essa visão e essa tendência são os partidos de esquerda. Então a gente precisa ganhar uma eleição para mostrar que é possível fazer diferente, sair dessa mediocridade que a gente vive, que é uma repetição do mais do mesmo. E ontem, eh, numa das sessões da Câmara, eu estava falando sobre essa situação, que o prefeito assumiu o mandato, ele está no segundo mandato, né, findando aí o primeiro ano do segundo mandato, e toda a política dele, que ele dizia que ia dar solução para os problemas do município, ele privatizou. Capina, varrição, pintura de meio-fio, limpeza de bueiro, coisa que sempre o município fazia, que é uma coisa básica, né, a zeladoria da cidade. Ele entregou para uma empresa particular. A comida do hospital, que era fornecida pelo próprio hospital, ele entregou para uma empresa. Então a comida que chega para os pacientes do hospital é através de quentinha. E ele vai privatizando. O cemitério, ele vai criar uma taxa para o cemitério para poder privatizar e entregar para uma empresa. Ele é um ultra neoliberal, ele não é capaz de de administrar nada. Então essa política de assumir a responsabilidade para fazer, eu acho que é nossa. A gente sempre se mostrou capaz de fazer. Aonde a gente administrou, a gente fez diferente. Então acho que essa é o grande desafio, assumir, fortalecer a educação de fato, com um programa pedagógico que valorize a educação, com horário integral, tempo integral, escola em tempo integral, que são promessas que não são cumpridas, uma visão mais humana da saúde, porque a gente tem o SUS que é uma conquista importantíssima, mas a aplicação dele acaba sendo um problema, falta de uma gestão competente. Outro dia eu estava denunciando, tem fila de pessoas aguardando para fazer uma colonoscopia, que é um exame importante, desde 2022. Como é que um paciente Notícia, né? tem, às vezes, um problema interno, um câncer que não foi detectado, e está desde 2022? Saúde tem pressa. Tem pressa. Então, assim, é uma tarefa que eu acho que nos cabe, é ganhar uma eleição, convencer a população de que nós temos um projeto diferente, para mostrar uma Nova Friburgo diferente. E qual é o papel dos sindicatos e movimentos sociais na construção de uma cidade mais justa? Pois é, é um reforço a tudo isso que eu estou dizendo, né, o sindicato, cada um nas suas especificidades, ele transita no território. Lá nós temos um sindicato que agrega em torno de 20.000 mulheres, que é o sindicato da confecção, da costura, da moda íntima. Imagina a força que tem isso, mas tem que dialogar permanentemente. Imagine um sindicato que tem 20.000, especialmente mulheres trabalhando.
que têm necessidade de creche para os filhos, de colégio, de transporte, porque elas levam, às vezes, muito mais tempo para ir e vir, né, por conta da dificuldade do transporte público. O sindicato consegue dialogar com isso. E trazendo isso para a realidade da pessoa e transformando isso em ação política prática, a gente consegue, de alguma forma, atender as necessidades, melhorar o atendimento às necessidades da população. Eu sinto que tem esse vazio, como ela é dominada por uma elite que está distante desses problemas, eles não tocam isso, né? Os problemas vão se avolumando. E aí você vai para outras categorias, têxtil, metalúrgico, cada um na sua realidade pode trazer contribuições que poderão certamente contribuir para uma outra visão de cidade. Cláudio, deixa um conselho para os jovens que possuem interesse de se adentrar, né, de se envolver nesse setor político, nesse meio político, mas ainda têm medo, desconfiança, insegurança. Deixa uma mensagem para Mas é, eles, por favor. olha, para a juventude, e eu gosto muito de dialogar com a juventude, é a gente compreender a importância da política, a sua participação. Começa na tua escola, na tua universidade, forma um grêmio estudantil, provoque debates, chame pessoas para fazer palestra, enfim, desafie os seus colegas a esse processo. Vá um dia à Câmara, visite a Câmara Municipal para você compreender o papel do vereador, qual é o papel do prefeito. Enfim, não aceite a demonização da política ou o distanciamento, porque quando a gente se distancia de alguma coisa, ela passa a não ter importância para nós, mas ela afeta o nosso cotidiano. Então, assim, o nosso mandato está à disposição. Se tiver alguma dúvida, a gente puder contribuir com essa discussão, pode contar comigo. Aproveitando, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você trouxe esse livro aqui para gente. Conta um pouquinho. Pois é, esse é o meu segundo livro de poesia, O Veneno que Me Salva. Tem o primeiro, Janelas do Tempo, e é um trabalho que eu também toco em aspectos sociais na minha poesia. Então é uma forma também de fazer política, né, através da poesia. A, a ilustração é de um amigo meu, o professor Expedito, que trabalha comigo no mandato, e tem aqui a capa do Robério José Canto, que foi presidente da Academia Friburguense de Letras e que me orgulhou muito com o comentário que ele faz aqui no livro, e eu estou trazendo aqui de presente para vocês. Ótimo. E agora só me diz, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao seu livro? Pois é, eu fiz o lançamento há muito tempo do livro e hoje ele não está nas livrarias, mas se alguém tiver interesse, pode me procurar, né, vai me achar nas redes sociais, Cláudio Damião, e a gente vê uma forma de mandar o livro. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Foi importantíssimo esse nosso bate-papo. Você soube esclarecer muito bem muitas dúvidas que muitas pessoas têm e a importância do papel, né, de vereador na nossa sociedade como um todo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada também pela presença de todos vocês ouvintes que nos acompanham aqui sempre em todos os nossos episódios. Quero agradecer e peço também para que vocês continuem nos assistindo no YouTube, o nosso podcast Bancário Pode Mais, e também nas nossas redes sociais. Aguardamos por vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até logo. Tchau, 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 gente. tchau, obrigado.